Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes da gente partir para o tutorial, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho de verdade. Então não custa nada, é só se inscrever aqui, clica no botãozinho de se inscrever e faça parte da minha comunidade. Já deixa aqui também o seu like e o seu comentário do que você achou. Se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Me acompanha também lá pelo meu Instagram, vou deixar aqui o arroba, para vocês acompanharem os bastidores dos projetos. Eu vou postando por lá durante as semanas e as produções, tudo que está acontecendo. Então, me acompanhe lá no meu Instagram também para não perder nada. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te ensino na prática como funciona o meu processo de produção autoral, para que você também aprenda a produzir as suas próprias peças. O link com as informações está aqui na descrição, é só dar uma olhada. Conheça também os meus cursos tutoriais voltados para a área de vestuário. Eu vou deixar todas as informações na descrição. No mais, todas as informações extras, lista de material e tudo mais vai estar na descrição. Não esqueça de olhar aqui a descrição abaixo do vídeo. E o restante das informações eu vou passando durante o tutorial, tá? Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. O material escolhido para esse projeto é o fio Papir da Fischer Fios. Esse fio ele tem entre 15 e 17 milímetros de espessura, pode variar durante o comprimento e de uma peça para outra. Aqui a gente consegue ver nitidamente essa diferença. Eu vou utilizar duas caixinhas dessa primeira cor aqui, que é a cor azul grisáceo, eu acho que é assim que fala. O código é o 545, então vão ser 200 metros desse. E uma caixinha dessa cor aqui, que é a cor mais clara, que é o tom bege. O código é o 528. Eu vou mesclar as cores para fazer o projeto. Então, eu vou utilizar duas caixas desse mais escuro e uma desse bege. Cada caixinha vem com 100 metros e eu vou precisar dessa quantidade, desses 300 metros de fio, porque eu vou utilizar os fios duplicados. Ao invés de utilizar apenas um fio dobrado ao meio, eu vou utilizar esses fios duplicados. Então, serão dois fios que a gente vai usar dobrado, criando um único fio um pouco mais espesso. Porque esse material, por ele ser muito fino, ele não cria nós muito espessos, muito grandes. E para dar estrutura para a peça, eu decidi utilizar os fios dobrados, duplicados, na verdade, para que assim eu consiga fazer nós maiores e consiga criar uma trama mais estruturada para minha peça. Então, todos os fios que eu vou utilizar nesse projeto vão ser usados de forma duplicada. Para facilitar e fazer com que o corte fosse mais rápido, como eu tinha duas caixas, dois rolos do mesmo fio, da mesma cor, eu fui cortando os fios já unificados, cortando as duas pontas que formariam um único fio de uma única vez. Depois, para finalizar, eu dei um nozinho unindo as duas pontas dos dois lados dos fios, para que eles ficassem juntos e assim criasse um novo fio com duas pontas. Dessa forma vai facilitar na hora de trabalhar com esses fios para que a gente não confunda, evitando que eles fiquem todos embolados. Eu vou utilizar também um par de argolas de madeira, tá? Vão ser duas argolas como essa. Essa minha peça, essa minha argola, ela mede 16 centímetros pela parte externa e 12 centímetros pela parte interna. Você pode utilizar outras argolas menores. O menor tamanho que eu indico seria 12 centímetros. Então, essa medida aqui da parte interna para a parte de fora, tá? Então, seria esse tamanho. Porque aí ela vai ficar com mais ou menos 10 centímetros na parte interna. Menor do que 12, pode ficar muito apertado para a quantidade de fios que eu vou incluir aqui. A não ser que você faça uma adaptação e diminua a quantidade de fios que vão ser incluídos na argola para você conseguir utilizar uma argola menor. O nó principal do projeto será o nó quadrado. Eu vou criar aqui uma amostra feita com esse material, com os fios dobrados, para que você tenha noção de tamanho de nó, de dimensão que eu vou conseguir criar com esse material, para que você faça a comparação caso você queira substituir por qualquer outro material, tá? Você pode utilizar qualquer outro material, fios sintéticos, algodão ou fio de malha, desde que você consiga o mesmo resultado de tamanho de nó. Caso contrário, você terá que adaptar e aí o resultado das medidas finais podem ser diferentes. Então, eu vou criar aqui um nó. Eu estou usando aqui já os fios dobrados, como eu vou usar no projeto. Eu vou ter sempre dois fios para criar cada ponta.
É claro que o resultado também vai variar um pouco de acordo com o fio, já que esse material ele é variável. Dependendo da espessura e do acabamento do material, vai gerar um pouco de diferença no tamanho final do nó, mas eu vou tentar seguir mais ou menos um padrão, apertando um pouco mais a trama. O meu nó aqui feito com esse material, desse jeito, com fio dobrado, ele tá criando um nó de mais ou menos 2 centímetros de largura e 1 centímetro de altura. Lembrando mais uma vez que isso vai variar de acordo com o tecer da trama e o quanto eu vou aplicar força para criar esses nós. Para que a minha trama fique bem estruturada, eu vou criar nós bem apertados e por esse motivo também que eu resolvi criar a trama com os fios duplicados, para que esse nó fique mais duro e mais resistente, para criar uma trama mais resistente, para que eu consiga criar o formato da bolsa que eu desejo e que a trama sustente o peso da minha alça, já que é um fio bem leve. Então esse é o resultado de tamanho do nó. Se você quer substituir, tenha esse tamanho, esse resultado como base para ver se o fio que você vai utilizar vai criar um resultado parecido e se vai afetar no resultado final da sua peça. Se você criar nós menores como o seu material, provavelmente a sua peça vai ficar menor. Se o seu resultado for um nó maior, também influenciará no resultado final da sua peça e ela pode ficar um pouco maior do que o resultado da minha, ok? Vou iniciar a montagem da peça. Nós vamos criar primeiro 2 partes separadas, uma em cada alça, tá? Então, eu já tenho aqui uma previamente montada. A gente vai criar uma parte como essa, agora na outra alça. Então, eu vou começar posicionando os fios que vão ser a base pra gente criar, pra gente colocar aqui os fios que vão formar a trama fora da alça e depois criar as laterais. Nós vamos criar 2 partes que vão ser a base da frente e da parte de trás e depois a lateral para unir as duas. Então, eu vou começar utilizando aqui fios de 1 metro. Aqui é um fio só, tá? Que a gente vai fazer só a base para posicionar os outros fios. Então, eu vou utilizar um fio de 1 metro de cada lado da minha argola. Então, eu vou pegar o fio de 1 metro e vou dobrar ele ao meio e vou posicionar um de cada lado. Faço uma laçada inicial e ajusto. Pego o segundo fio, dobro ao meio. Passo aqui por baixo, faço a laçada inicial e ajusto. Não tem uma medida aqui para esses fios, a gente vai ajustar a altura dele à medida que a gente for colocando os outros fios, tá? Então, a partir daqui agora, eu vou começar a posicionar os fios que eu vou usar para tecer a trama. Então, depois desses fios de 1 metro, eu vou posicionar os demais fios que eu vou precisar aqui para criar a trama, que vão ficar posicionados na minha alça. Então, os próximos fios são os fios de 1,80 m. Eu vou colocar 2 fios de cada lado, logo na sequência, de cima para baixo desses fios de base, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro fio de 1,80 m. Então, eu tenho os fios dobrados aqui, tá? São 2 tiras de 1,80 m, 2 fios de 1,80 m. Eu fiz aqui os nozinhos na ponta para eles ficarem juntos e na hora de tecer ficar mais fácil para eu não confundir as pontas, tá? Façam isso. Esse nozinho aqui para unir as duas pontas é muito importante para você não se confundir, porque depois são muitas pontas e fica muito confuso. Então, eu vou dobrar esse fio ao meio e vou posicionar ele aqui dobrado ao meio na minha argola. A partir do fio de base aqui, eu vou posicionar 2 fios de 1,80 m desse lado. Então, eu posicionei o primeiro, agora eu vou posicionar mais um. Então, mais um fio de 1,80 m, dobrado ao meio, aqui desse lado. E eu gosto de deixar o nó da laçada, que é esse nó aqui, pro lado de dentro do avesso, tá? Eu gosto de deixar ele assim, mas esse acabamento é opcional. Se você gosta desse acabamento da laçada pra frente, pra fora, você pode fazer nesse posicionamento, tá? Eu prefiro assim porque eu gosto mais do resultado desse jeito. Já posicionei os 2 fios de 1,80 m desse lado, agora eu vou posicionar os outros 2 desse outro lado aqui. Então, eu tenho posicionado
os 2 fios de base de 1 metro e na sequência 2 fios, né, dobrados, duplicados de 1,80, 2 de cada lado. Agora, os próximos fios são os de 1,60. Nós vamos também posicionar na sequência desses aqui de 1,80 mais 2 de cada lado de 1,60. Então, eu tenho aqui o fio duplicado, também com nozinho, todos vão ser feitos da mesma forma. Eu dobro ele ao meio e posiciono aqui na sequência dos de 1,80. Então, são 2 de 1,60 de cada lado dobrado ao meio. Então, eu já posicionei 2 desse lado, agora eu vou colocar os outros 2 do outro lado. Antes de continuar posicionando os fios desse tom de azul, eu vou posicionar os outros fios que vão aqui no centro, que são de uma cor diferente, tá? Então, aqui no centro, eu vou colocar 6 fios de 1,30 m na cor bege. Então, eu pego aqui o fio, todos com as pontas duplicadas, tá? Então, são 6 fios já dobrados, já duplicados. Então, eu pego o fio, dobro ele ao meio. Eu vou posicionar ele aqui. Vou posicionar os 6 fios de cores diferentes aqui no centro. E depois eu posiciono o restante dos fios que ainda faltam, que vão ser mais 4 de cada lado. Posicionei aqui os 6 fios de cor diferente, tá? Eu agora vou colocar mais 4 fios desse lado e mais 4 desse lado para completar a quantidade de fios que eu preciso. Eu vou acrescentar mais 2 fios de 1,40 m de cada lado e depois, na sequência, mais 2 fios de 1,30 m, combinando com os fios centrais, também de 1,30 m na cor bege. E aí você tem a opção de fazer todos os fios com a mesma cor ou dividir dessa forma que eu vou fazer aqui, que eu vou montar a peça. As partes principais da frente das costas vai ser predominantemente nesse tom de azul cinzentado. E as laterais e esse detalhe aqui do meio, do centro, da frente e da parte de trás da trama principal vai ser no bege. Então, seguindo a sequência, eu vou incluir os 2 fios de 1,40 m na sequência dos fios de 1,60 m do tom azul. E por último, os outros 2 fios de 1,30 m, de 1,30 m, para completar a quantidade de fios dessa parte. Então, coloquei os 4 desse lado e agora eu vou colocar os outros 4 do outro lado. Então, agora eu já tenho todos os fios que vão na base da alça posicionados. Eu agora vou posicionar os fios que vão aqui no fio de base, que vão abrir aqui a trama e criar a largura. E eu vou posicionar aqui 4 fios de 1,80 m de cada lado. E depois, aqui por último, em cada ponta, em cada extremidade desse fio, um novo fio de 1,30 m, que precisa ser posicionado de uma forma específica e eu vou explicar. Então, eu vou posicionar aqui os fios de 1,80 m, vão ser 4 fios de cada lado por cima desse fio de base aqui, sobre essas duas pontas, tá? Aqui também são fios que estão duplicados, então todos os fios usados nesse projeto vão ser duplicados, tá? Então, eu pego o fio de 1,80 m, eu vou dividir ele ao meio e vou prender sobre o meu fio de base com uma laçada inicial. Novamente deixando o nó da laçada pro avesso, tá? Então, eu vou manter o mesmo padrão que eu estou fazendo aqui. Se você prefere ao contrário, é só fazer a laçada ao contrário. Então, eu coloco ela por baixo e puxo por cima do fio de base. Para que a laçada fique por baixo. Vou
ajustar e vou posicionar aqui bem próximo da minha alça, esse primeiro fio. Depois, na sequência, eu coloco os outros 3. Mais um fio. Posicionei aqui os 4 primeiros fios de 1,80 sobre o fio de base desse lado e agora eu vou posicionar os outros 4 do outro lado. Para finalizar, agora eu vou incluir um fio de 1,30 m de cada lado, em cada extremidade desse fio de base. E esse fio de 1,30 m, ele não vai ser dobrado ao meio, ele não vai ser posicionado dobrado na metade da medida. Nós vamos medir esse fio, eu preciso deixar uma ponta de 90 centímetros. Então, eu vou medir aqui 90 centímetros. Vai dar aqui. Eu vou dobrar ele nesses 90 centímetros. E aí, vai me sobrar uma ponta de mais ou menos 40 centímetros. Vai dar um pouco menos por causa dos nozinhos que a gente faz na ponta. Isso diminui o comprimento, mas não tem problema. Eu vou dobrar aqui nesses 90. A ponta de 90 precisa ficar dentro dessa medida de 90, que é a mais importante, tá? E aí, com essa dobra aqui nos 90 centímetros, então eu tenho uma ponta com 90 e uma menor. Dessa forma, eu vou posicionar o fio aqui no meu fio de base. Vou fazer a laçada inicial deixando a ponta menor pra dentro, tá? Pra dentro aqui da trama, deixando a maior pra fora na extremidade do fio de base. Então, a ponta maior vai ficar aqui pra fora e a menor pra dentro. Dessa forma. Então, eu tenho aqui a menor que tá desse lado e a maior pra fora. Vou vir aqui e fazer a laçada. Então, eu fico com a ponta menor por dentro e a maior por fora. Por que que eu deixei essa ponta menor e fiz essa diferença com esse fio? Porque essa ponta menor, ela não vai ser usada em nenhum momento durante a confecção da trama para tecer o nó. Ela vai servir só de base, ela vai passar só por dentro de toda a trama e de todos os nós aqui da extremidade, tá? Então, por isso que ela é mais curta, pra gente não ter muito desperdício de material aqui no final. Se a gente coloca as duas pontas na mesma medida, o rendimento vai ser diferente e a gente tem um desperdício muito grande. Agora, eu faço a mesma coisa desse outro lado, vou incluir o outro fio de 1,30 m da mesma maneira. Eu meço os 90 centímetros, dobro o fio nessa medida dos 90. A ponta menor, ela vai ficar pra dentro da trama e a maior pra extremidade. Então, eu ponho a menor por dentro e a maior por fora. Então, ficou as duas pontinhas que formam uma ponta, né? As duas tiras que formam uma ponta menor pra dentro e as outras duas maiores pra fora. E aqui a gente já tem todos os nossos fios que a gente precisa para tecer essa parte já posicionados e agora a gente vai começar a criar a trama. Essas laçadas, as minhas laçadas aqui, as 5 laçadas que eu coloquei aqui no fio de base, elas ficam com mais ou menos 6 centímetros de largura, tá? E aí eu preciso deixar os dois lados com a mesma medida. E depois, quando eu for repetir todo o processo para fazer a segunda parte exatamente igual a essa, eu preciso deixar tudo também dentro das mesmas medidas. Para começar, nós vamos começar a criar a trama aqui pelo centro. Mesmo que você esteja usando todos os fios da mesma cor, você vai fazer o processo exatamente como eu vou te ensinar, tá? Para que tudo encaixe perfeitamente, nós precisamos primeiro criar essa trama aqui do centro para dividir as quantidades de fios. Então, o que você precisa fazer é, se você estiver fazendo tudo da mesma cor, você vai encontrar esses 6 fios que estão mais centrais aqui dos fios de 1,20 m, tá? Então, conta todos eles que você colocou e encontra aqui o centro, tá? Eu preciso desses 6 fios centrais que estão aqui, nesse caso, representados com esse tom bege. Então, o que eu vou fazer aqui é criar 3 nós quadrados, tá? Um aqui central e um em cada extremidade. Então, você vai fazer um nó central e depois faz um para cada lado. E aqui agora nós vamos começar a trabalhar com esses fios duplicados, tá? Por isso que é importante a gente fazer os nozinhos para saber quais pontas são referentes a quais fios.
Dessa forma fica mais fácil de separar e saber qual é o fio, vai aonde, qual combina com qual. Então aqui, com essas 4 pontas, eu vou criar um nó quadrado, usando as pontas das extremidades para fazer as laçadas e deixando essas duas no centro. E aqui você vai ter que ter bastante atenção na hora de criar os nós e puxando, ajustando todas as pontas para que não fique nada embolado, tá? Para que a gente consiga criar uma trama estruturada, para que funcione com esse tipo de material, você precisa ajustar bem cada um dos nós, tá? Eles precisam ficar bem apertadinhos. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer um para cada lado. Vou fazer mais um aqui. E agora eu faço o terceiro e último aqui do outro lado. Lembre-se de ajustar bem aqui as laçadas na alça. Pronto, fiz aqui os 3 primeiros centrais, eu vou ajustar aqui para que eles fiquem mais próximos, porque a partir daqui desses 3 nós eu vou criar 2 nós intercalados a essa sequência. Então, entre esses 2 nós aqui, eu vou criar um nó aqui no centro, criando a segunda fileira, e entre esses 2 eu vou criar outro aqui. Então, eu vou criar 2 novos nós aqui no centro. Então, eu pego 4 pontas, conferindo se eu tô pegando as 2 pontas corretas, tá? Então, confira sempre o nozinho para ver se você tá pegando a sequência de pontas corretas. Então, com esses 2 fios desse nó e mais 2 fios desse outro nó aqui central, eu vou criar um novo nó aqui no centro. Bem ajustado. Agora eu peguei as outras 2 pontas desse nó central com as outras 2 pontas desse próximo nó e vou criar um outro nó aqui no centro. Para finalizar aqui essa sequência, eu vou criar mais um nó aqui central intercalado. Então, entre esses 2 nós que eu criei agora, eu vou criar um novo aqui no centro, usando 2 pontas de cada um dos nós. Então, eu pego 2 pontas desse nó e 2 pontas desse nó aqui na parte central e vou criar um nó aqui no meio. Então, eu criei essa primeira sequência aqui de 6 nós, então eu tenho os 3 primeiros, depois 2 intercalados e depois, por último, o último aqui central. Eu preciso fazer essa sequência central primeiro para que ela seja a minha base para eu criar as sequências laterais, tá? Então, agora a gente vai lá pra cima, pros fios de base, e a partir daqui a gente vai tecer o restante da trama até chegar lá naquela primeira parte que a gente já fez. Eu vou começar a fazer a sequência de nós de um lado e depois é só repetir do outro lado, tá? Então, eu vou fazer aqui esse lado primeiro e depois a gente vai replicar todas as sequências que a gente fizer aqui do outro lado. Então, eu vou começar criando as sequências de nós. Eu vou precisar dessa primeira laçada que eu tenho aqui. Eu vou até separar aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Eu vou puxar as outras 4 aqui mais pra fora e depois eu volto com elas. Então, eu vou pegar essa primeira laçada que eu coloquei aqui no fio de base. Então, com essa primeira laçada, eu vou pegar a próxima laçada que eu tenho, que tá aqui na argola, tá?
os fios que estão aqui, a minha próxima laçada. Vou ajustar bem esses fios aqui na minha argola, para que ele não fique frouxo. Fique bem ajustadinho. Separa as pontas. E aqui eu vou criar um nó quadrado. Desse jeito, utilizando essas duas pontas de cima e essas pontas que estão aqui na argola, na lateral, tá? Então, eu pego as duas pontas que estão mais próximas aqui, a que tá mais pra dentro, e essa aqui que tá pra cima, pra ficar no centro do nó, e pego as das extremidades pra criar o nó. Então, eu vou fazer aqui um nó quadrado. E aqui a gente vai ajustar. Deixa eu soltar aqui o alfinete, porque eu preciso ajustar esse fio aqui de cima pra baixo pra eu conseguir fazer o nó. Aí, agora eu puxo aqui, eu fiz o nó, ele vai ficar um pouquinho torto mesmo, por causa da posição dos fios, mas depois, quando a gente completar as tramas, ele vai pro lugar. Então, eu puxo aqui os fios do meio pra ajustar bem, pra deixar esse nó bem próximo aqui, tanto da laçada aqui de cima como da alça. Ele precisa ficar bem justinho. E aí, agora, eu vou deixar as duas pontas da extremidade dele aqui na sequência do fio de base. Eu vou jogar elas pra cima pra separar. E as duas que estão aqui mais próximas da alça, eu vou utilizar pra fazer o próximo nó embaixo desse. Então, com essas duas pontas que eu tenho desse nó, eu vou pegar as próximas duas pontas que eu tenho da laçada que tá aqui na sequência da alça, tá? Então, eu pego os dois próximos fios, ajusto bem a laçada e faço um novo nó quadrado aqui embaixo. Então, eu vou pegar do mesmo jeito, vou pegar os fios do nó que vem de cima, as duas pontas, com as duas pontas aqui da laçada, e vou tecer um nó quadrado aqui embaixo. Então, os dois fios que tiverem de cada parte, tiverem mais centrais, eles ficam no meio, e os dois das extremidades eu uso pra fazer a laçada. Então, eu pego essas duas, os dois aqui de fora, esse que vem aqui do centro do nó, e o daqui da laçada da alça, e faço um novo nó quadrado aqui embaixo. E aí, eu vou ajustando essas laçadas pra que fique tudo bem apertadinho. Puxo os fios do meio pra ajustar, pra não ficar nenhum intervalo aqui. Jogo os fios que estão pra fora aqui, as duas pontas desse último nó pra cima. E pego os de baixo, que estão mais próximos da alça, para fazer o próximo nó. E assim eu vou continuar tecendo a sequência de nós, sempre utilizando duas pontas do último nó feito com as próximas laçadas da alça, até eu chegar aqui no final dessa sequência, desses fios mais escuros, antes de começar aqui essa sequência que a gente já fez lá no centro. Então, eu pego aqui as duas pontas desse nó, desse último nó, com as duas pontas da próxima laçada da alça, com muita atenção para você não inverter os fios, tá? Porque eles estão duplicados. Então, vai ajustando, conferindo sempre os nozinhos nas pontas para ver se está com as pontas separadas da forma correta. E faz o próximo nó do mesmo jeito. Então, duas pontas do último nó, duas pontas aqui da laçada, da alça.
Aí eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós aqui em volta da minha alça, com os fios que eu posicionei aqui. Depois eu vou repetir isso do outro lado, mas eu vou completar aqui essa parte e depois a gente faz do outro lado. Com essa primeira parte, essa primeira sequência de nós finalizadas, agora a gente vai lá pra cima, pro fio de base, pra começar a fazer o restante da trama, tá? Então, com esses 4 fios que sobraram aqui, eu vou fazer 2 nós. Então, eu pego aqui esses 2 primeiros e faço 2 nós quadrados. Então, eu tenho aqui 2 fios de 1,80 e tenho aqui mais um de 1,80 e aquele de 1,30 que tá com as pontas com tamanhos diferentes, tá? Eu pego esse primeiro aqui, esses primeiros 2 de 1,80 e vou criar aqui um nó quadrado. Eu puxo aqui as laçadas de volta lá pro cantinho, ajusto e vou criar aqui um nó quadrado. Então, eu tenho aqui as 4 pontas e eu vou criar aqui um nó quadrado. Criei aqui o primeiro nó, então na sequência eu tenho aqui o primeiro nó que eu fiz com o fio de base e o da lateral e aqui o segundo. E agora eu vou criar o último, terceiro e último, com as outras 2 pontas que eu ainda tenho aqui no meu fio de base. Então eu tenho aqui esse fio de 1,80 m que tá dobrado ao meio e esse fio aqui da extremidade é aquele fio que a gente tem uma ponta maior, então essa ponta aqui de dentro ela tá menorzinha e essa de fora tá maior. Essa ponta de dentro, ela sempre vai ficar aqui no centro do nó, ela nunca vai ser usada para tecer o nó, tá? Então, tenha atenção, porque se você trocar, inverter essa ponta por essa, vai faltar material na hora de criar a sua produção aí da sequência da trama, tá? Então, tenha atenção para você não inverter esses fios, esse fio tem que ficar sempre aqui no centro do nó, ele nunca vai ser usado para tecer a trama, para depois não faltar material. Então, eu vou criar aqui o nó, vou utilizar a ponta que tá maior para fazer a laçada e a menor fica aqui no meio. Então, eu tenho aqui os 2 nós finalizados. Eu agora vou prender aqui o fio de base. Essas pontas do fio de base aqui, elas não vão ser utilizadas para fazer essa trama, então a gente vai jogar para cima e vai deixar ela lá separada. E agora a gente vai começar a criar a sequência de nós intercalados. Nós já temos aqui os nós das laterais. Aqui eu vou criar os próximos nós intercalados a esses 3 aqui de cima. Eu vou criar mais 2 nós aqui embaixo. Então, entre esse primeiro e esse segundo, eu vou criar aqui um nó aqui embaixo. E entre esses 2, eu vou criar um nó aqui no centro. As 2 pontas desse nó aqui, elas só vão ser utilizadas para criar a próxima fileira de baixo, tá? Então, agora eu vou utilizar as pontas só dessa primeira fileira desses nós que já estão feitos. Então, eu deixo essas 2 pontas aqui separadas, eu vou fazer nós intercalados. Então, eu vou usar sempre 2 pontas dos nós de cima, da sequência de cima. Então, eu tenho 2 pontas desse nó lá de cima, desse primeiro nó aqui, da lateral da alça. E eu vou pegar as 2 próximas pontas desse primeiro nó, desse segundo nó que a gente fez aqui em cima. E aqui, com essas 4 pontas, é que eu vou tecer o nó. Vou fazer um nó intercalado a esses 2 nós superiores. Agora eu passo pro próximo, pego os 2 fios desse nó aqui, os outros 2 desse segundo nó e os 2 do próximo nó. E aí eu crio um nó quadrado entre esses 2 nós. Nós vamos sempre ajustar bem esses fios aqui do meio, tá? Das laçadas. Criar os nós bem apertados para que a trama fique bem resistente. Agora que nós já criamos aqui a segunda fileira, eu vou partir para a terceira e agora sim eu vou utilizar as pontas desse nó que tá aqui na lateral, tá? Então, eu vou criar um nó aqui entre esses 2, um outro nó aqui entre esses 2 e depois um aqui na lateral. A gente vai fazer essa trama toda fechada.
Então, eu pego os 2 fios desses 2 nós, 2 de cada nó. Então, agora eu utilizo as 2 pontas desse segundo nó aqui, tá? Essas 2 que saem desse nó. E as próximas 2 pontas do próximo nó aqui de cima, tá? Que tá do lado desse. Então, eu faço aqui um nó intercalado desses 2, criando uma fileira na parte inferior. Então, eu criei aqui o nó intercalado entre esses 2. Agora, eu crio outro nó intercalado ali nos próximos 2. Então, eu pego as próximas 2 pontas desse nó aqui do centro e as 2 pontas do próximo nó aqui. E crio o nó quadrado intercalado desses 2. Agora, eu vou criar o terceiro nó aqui dessa sequência, que é esse nó na lateral. Então, o que nós vamos fazer aqui é, a cada sequência, então, nessa primeira fileira a gente teve os 3 nós, na segunda intercalada a gente não fez esse nó da extremidade, porque só tinha aqui 2 pontas. Aí agora, na próxima, que é essa aqui que eu tô agora, eu vou criar um nó aqui embaixo, porque eu tenho 4 pontas pra fazer isso. Então, eu tenho as 2 pontas que sobram desse nó aqui, e as 2 pontas que vêm do nó lá de cima, tá? Então, eu deixo o fio menor, esse fio menor aqui no centro, pego a ponta do outro fio também que tá mais central. E eles vão ser a base para eu tecer o nó com essas pontas aqui das extremidades, tá? Essa ponta que sai aqui do meio e essa ponta que vem lá de cima. E aqui eu vou criar o nó quadrado. Eu faço a laçada, a primeira laçada, eu vou ajustar. E eu preciso deixar esse espaço aqui na lateral, essa diferença aqui, ó, que seja a medida que vai dar o distanciamento dessa fileira que tá aqui no meio, tá? Então, eu preciso deixar esse espaço entre essa fileira e essa, que é referente à medida desse nó. Que vai criar esse elo aqui, na lateral, que depois a gente vai usar pra prender a trama da parte lateral da bolsa. Então, eu fiz a primeira laçada, fiz o ajuste. E agora eu vou completar o nó. E a partir daqui eu vou repetindo esse processo. Então, eu vou criar a próxima fileira. A próxima, eu não vou fazer essa laçada lateral. Eu deixo esses fios aqui das extremidades de lado. Faço os nós intercalados aqui. Então, a cada 2 nós eu crio um embaixo. Pego sempre 2 pontas de cada nó da parte de cima para criar o de baixo. E aí, eu vou repetindo isso até chegar aqui na altura de baixo do final, completar essa parte aqui toda. Então, eu vou pegar aqui as 2 pontas desse nó, as 2 pontas desse, e crio um nó embaixo. E assim, sucessivamente, até chegar aqui embaixo.
Cheguei aqui na última fileira, tá? E é normal que a trama comece a abrir aqui. Ela não vai ficar em linha reta, ela vai começar a fazer um ângulo meio na diagonal, tá? E é esse o propósito mesmo da trama. Ela não vai ficar em linha reta, a gente vai criar uma peça curva. Então, eu criei até a última fileira aqui, no sentido desse último nó que eu tenho aqui, dessa cor mais escura, tá? Então, contando aqui pela lateral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras no total nessa primeira parte. Que é a mesma quantidade de nós que eu tenho aqui, é a mesma quantidade de fileiras que eu tenho que fazer, tá bom? A partir daqui agora, a gente vai começar a unir a parte mais clara, a outra cor, com essa parte da lateral. Antes de continuar a produção e começar a união das duas cores, a junção aqui na parte central, eu te aconselho a já repetir esse processo aqui desse outro lado e criar essa primeira parte da trama também aqui, tá? E é o que eu vou fazer, eu vou completar aqui esse lado com a trama exatamente igual a essa e depois eu volto pra gente continuar o processo de produção da trama. Fiz aqui o outro lado exatamente igual, seguindo as mesmas orientações, a mesma quantidade de nós e de fileiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma forma. E agora eu vou concluir a minha trama. O que eu vou fazer a partir de agora é continuar criando sequências, fileiras de nós. Só que agora eu vou unificar com essa parte central que eu já tinha feito aqui no início. Para começar, eu vou fazer esse nó que vai unir uma cor à outra, tá? E aqui, para criar um efeito visual mais uniforme por toda a trama, o que eu vou fazer é tentar criar as laçadas e o desenho das cores de um lado e do outro da mesma forma, tá? Nos encontros. Eu vou seguir a sequência criando nós intercalados e todas as fileiras da mesma forma. Só que sempre que eu for utilizar duas pontas de uma cor e duas pontas da outra, eu vou criar aqui desse lado, eu vou criar o nó igual aos que eu estou fazendo, tá? Com a laçada para a direita, que é a forma como eu faço meu nó. Se você tem o hábito de fazer o seu nó quadrado com a laçada, essa laçada principal aqui, pro lado oposto, não tem problema. Mas aí o que a gente tem que fazer é, um lado a gente vai fazer da forma que a gente tem o hábito, do outro lado a gente vai inverter. E eu vou mostrar por quê. Primeiro eu vou criar aqui desse lado, então eu pego as duas pontas desse fio aqui, desse nó aqui do centro, e as duas pontas daqui, desse último nó que eu fiz aqui na sequência da lateral da alça. E agora eu vou unificar essa trama, criando um nó intercalado aqui entre esses dois nós. Normalmente, como eu já vinha fazendo a trama normal. Então, eu vou criar o nó da forma que eu estou habituada a fazer. E aqui, quando eu criei o meu nó, ele ficou com essa parte central aqui mais escura e a laçadinha com a cor mais clara. Para eu fazer do outro lado, eu vou tentar repetir esse mesmo desenho. E aí, eu vou fazer o nó invertido, para que a laçada fique mais clara e o centro fique mais escuro. Porque se eu fizer no mesmo sentido que eu fiz esse, ela vai ficar ao contrário. Aqui, nessa parte desse lado, sempre que eu for utilizar para fazer o nó, duas pontas de uma cor e duas de outra, eu vou fazer o nó invertido. Só nesse nó, tá? Para ele criar o mesmo desenho. Então, aqui, ao invés de eu fazer a laçada pro lado direito, como eu faria seguindo o desenho e a trama que eu já faço, eu vou mostrar pra você que ele ficaria invertido, tá? Isso aqui é um efeito estético, você pode fazer ou não, se quiser. Tá vendo que aqui ele fica ao contrário? Então, aqui ele ficou com o centro mais claro e a ponta mais escura. Mas eu quero criar os dois lados iguais, então eu vou inverter. Eu vou fazer o nó ao contrário. Para que dessa maneira eu consiga criar o nó com o mesmo efeito visual de montagem, tá? Então, aqui, tá vendo? Ele fica igual, ele fica com o centro escuro e a pontinha mais clara dos dois lados. Aí, ele fica com esse efeito. E eu vou repetir isso durante toda a produção da trama. Só nesse nó aqui que eu vou inverter o sentido dele, tá? Sempre que eu for unir uma cor com a outra. No restante, eu vou fazer todos pro mesmo lado, todos pra direita. É só pra criar esse efeito visual igual por todo o encontro aqui das duas cores. Se você estiver criando a trama toda de uma cor só, você não precisa fazer esse processo. É só continuar criando os nós intercalados. E agora, a gente vai completar aqui essa fileira, tá? A gente já tem aqui uma fileira que
esses nós são equivalentes a essa sequência aqui que a gente já tinha do meio, dessa parte da trama central. Vou completar aqui a fileira de nós intercalados, pegando sempre duas pontas de cada nó que tiver na fileira superior. Eu fiz aqui uma marcação naquele fio mais curto, coloquei aqui um pedacinho de fita adesiva, fita crepe, para eu sinalizar qual é o fio mais curto. Porque à medida que eu for criando aqui a trama, esses fios que estão maiores, eles vão diminuir o comprimento. Então, eu preciso marcar de uma forma que ele fique diferente dos outros, tá? Você pode fazer 2 nozinhos na ponta, se quiser. Eu preferi colocar aqui uma fita. Então, eu completei a fileira aqui desse lado e agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Eu vou continuar criando as fileiras intercaladas, então eu vou completar essa essa terceira aqui, desse nó central que eu fiz lá no início dessa trama aqui do centro. Vou completar esse aqui também e vou continuar repetindo as sequências de nós intercalados até eu completar 14 fileiras no total, contando aqui pela lateral, tá? Então, você vai contando, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou continuar criando novas fileiras até eu ter 14 fileiras no total, tá? Desse lado e do outro. Eu vou criando as fileiras assim, uma por uma, no sentido horizontal, até eu completar as 14. Eu vou completar e volto para mostrar os próximos passos. Finalizei, então, eu criei as fileiras que faltavam. Para eu completar as 14, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A gente vai finalizar com essa fileira aqui por dentro, que não tem esse nó da extremidade. A partir daqui, nós vamos criar uma trama também de nós quadrados, só que agora num formato diferente, tá? Para que a gente consiga fazer um formato arredondado aqui na lateral. E a gente vai fazer essa trama de nós quadrados de forma diferente apenas nesse tom mais escuro aqui. Aqui na parte do meio do centro, onde tem essa segunda cor, nós vamos continuar criando a sequência de nós intercalados dessa mesma maneira, mas primeiro a gente vai fazer a trama aqui das laterais e depois a gente completa no centro. Nós vamos criar aqui uma sequência de nós quadrados meio que deitados, eles vão ser produzidos na diagonal, tá? Não vão ser feitos intercalados assim como a gente fez até agora. Então, eu vou começar por esse lado aqui. E o primeiro nó, eu vou utilizar as 4 pontas aqui da extremidade, como se eu fosse fazer um outro nó desse aqui, da extremidade. Então, eu vou pegar as 4 pontas que eu usaria para fazer o nó, 2 pontas desse último nó aqui e as outras 2 desse nó que vem aqui de cima. A ponta menor, ela vai continuar aqui no meio. Só que, para criar um acabamento igual dos dois lados, eu vou inverter o sentido da laçada desse nó, tá? Eu vou fazer a laçada pra dentro aqui da trama. Então, ao invés de fazer com as laçadas pra direita, igual eu estava fazendo nos outros nós da trama,
eu vou fazer esse nó invertido em todas essas sequências desse lado direito. Então, ao invés de criar o nó com a laçada para a direita, eu vou criar o nó com a laçada para a esquerda. Então, eu começo com o fio da esquerda e faço o meu nó. E eu vou ajustar aqui esse primeiro nó, deixando o espaço aqui normal, da mesma forma, na lateral, criando o elo aqui. Vou completar a laçada. E agora, ao invés de criar o próximo nó intercalado, pegando duas pontas de cada nó da sequência, eu vou utilizar novamente as duas pontas mais pra dentro aqui, essas duas da parte interna, pra criar o próximo nó. Então, eu vou usar duas pontas desse nó que eu acabei de fazer, deixo essas duas aqui pra fora, e pego as próximas duas pontas que tiverem disponíveis, tá? Então, eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui as duas pontas desse nó aqui de cima, que seriam as duas próximas pontas que eu utilizaria para fazer um nó intercalado. E eu vou utilizar essas duas pontas para tecer o nó junto com as duas pontas desse último nó que eu acabei de fazer. Tá? Então, eu pego as duas pontas dele aqui com as duas próximas e vou criar o nó do mesmo sentido, tá? Com a laçada para a esquerda. E aqui eu vou ajustar bem esse nó, ele precisa ficar na diagonal. Ele não vai ficar reto como esse, ele tem que ficar assim, na diagonal. Aí eu ajusto os fios centrais, ajusto todos os fios, para que ele fique bem coladinho aqui desse jeito, tá vendo? Ele vai começar a ser construído assim na diagonal, ele tá meio torto. Próximo nó eu vou fazer a mesma coisa, eu pego as duas pontas que eu acabei de utilizar aqui para fazer esse nó, com as próximas duas pontas que eu tiver disponível na sequência aqui dos nós. Então, essas são as próximas duas, que são já de um novo nó aqui em cima. E vou novamente tecer, utilizando as duas pontas de um novo nó e as duas pontas do último nó que eu fiz. Faço aqui a laçada, faço o nó. Bem ajustado. Puxo aqui as pontinhas do meio para ele ficar bem justinho. E aí eu vou continuar criando isso até criar 10 nós desse. Então, eu pego as próximas duas pontas disponíveis. Então, uma, duas, que vem lá do nó de cima, com as duas pontas desse último nó que eu fiz e crio o novo nó. E vou na sequência, pego as próximas duas, com duas do próximo nó, até eu completar 10 nós aqui, nesse sentido, nessa fileira.
Fiz aqui 10 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer mais um para finalizar essa primeira fileira. Então, ela vai ser feita com 11 nós, desses nós enviesados, vamos dizer assim, na diagonal. Então, eu vou criar aqui mais um para completar os 11, para eu finalizar aqui essa sequência. Feito os 11 nós desse lado, agora eu vou pro outro lado e vou repetir a mesma coisa. Então, eu preciso fazer desse lado aqui também 11 nós, do mesmo jeito que eu fiz do outro, só que agora aqui eu vou fazer a laçada do nó pra direita, pra que ela fique aqui pra dentro, ao contrário do que eu fiz lá do outro lado. Ao contrário dessas daqui, eu preciso que as laçadas fiquem aqui pra dentro, pra cima. Então, ao invés de fazer pra esquerda, como eu fiz desse lado, agora eu vou fazer pra direita. Essa é a única diferença, tá? A gente vai fazer os nós em sentidos opostos em cada um dos lados. Então, desse lado eu fiz com a laçada pra esquerda, pra cima aqui da trama, e desse lado eu vou fazer pra direita para ela também ficar pra cima, pra dentro da trama. Então, eu vou começar do mesmo jeito, eu pego os 4 primeiros fios e faço aqui o primeiro nó. Fiz o primeiro, agora eu separo as duas pontas aqui da extremidade, pego as outras duas pontas desse mesmo nó, pego as duas próximas pontas que estiverem disponíveis aqui da sequência, então essas duas que vêm desse nó aqui de cima, e começo a fazer os nós na diagonal, tá? Então, eu venho aqui, crio o nó, ajusto bem. Separo as duas pontas que estão mais pra fora, continuo com essas duas que estão mais pra dentro do mesmo nó, pego as próximas duas que estão disponíveis aqui na sequência e crio um novo nó. Vou continuar tecendo a sequência de nós até criar os 11 nós aqui nessa parte. Então, criei aqui 11 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Agora, nós vamos preencher aqui o centro. Então, eu vou separar esses fios que eu usei para tecer essas sequências, porque eu não vou precisar deles. Então, os fios que foram usados para tecer esses 11 nós, a gente pode separar para ficar menos confuso. E nós vamos fazer as sequências aqui para completar essa fileira aqui no centro. Então, nós vamos começar fazendo os nós, assim como esses aqui que fazem a junção das duas cores. Então, eu vou pegar as próximas 4 pontas que não tiverem sido usadas pra tecer aqui essa sequência dos nós em diagonal, tá? Então, eu pego as duas pontas desse nó lá de cima, que sobrou dessa cor mais escura, e as próximas duas que já é da cor mais clara. Aqui eu vou fazer esse nó invertido pra poder criar o efeito e seguir com essa laçada mais clara por cima. Então, eu faço aqui o nó ao contrário. Ajusto os fios centrais e crio essa laçada aqui com o tom mais claro por cima, como eu fiz os outros lá de cima. Separo essas pontas
E agora eu vou criar nós intercalados, assim como eu fiz a trama no início, tá? Então, esse centro aqui, ele vai ser todo, vai seguir esse mesmo padrão de nós intercalados. A gente vai fazer a sequência de nós na diagonal só nessa parte mais escura, nas extremidades, para criar o efeito nas extremidades. Então, eu pego 2 pontas de cada nó e faço um nó intercalado aqui no meio. Pego as próximas 4 pontas aqui para criar um novo nó intercalado aqui no centro, junto a esses 2 nós aqui de cima. Separa essas pontas e agora eu vou criar um nó unindo as 2 cores, como esses aqui de cima. Vai me restar aqui 2 pontas da cor mais clara e eu vou ter as 2 pontas da cor mais escura que vem lá de cima, desse nó aqui de cima da última sequência de nós intercalados. E aqui eu vou criar o nó quadrado. Assim como eu fiz esses aqui em cima. Pronto. Completei essa fileira. Agora eu vou criar uma nova fileira com nós na diagonal aqui nas extremidades, na parte mais escura, e depois eu completo aqui o centro com a sequência de nós intercalados. Vou começar desse lado esquerdo. Então, eu vou criar aqui, eu vou separar todos esses fios aqui do meio, incluindo essas 2 pontas que fizeram esse último nó aqui, que faz a junção das cores. E vou deixar só as pontas que eu usei para fazer a sequência dos nós na diagonal. Eu vou jogar aqui pra cima para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui só as pontas que eu usei nos nós na diagonal. E agora eu vou utilizar essas pontas para fazer uma segunda fileira com esses nós também. Da mesma forma, tá? Eu pego as 4 pontas mais da extremidade. Eu vou fazer aqui o primeiro nó. E aí, eu vou ajustar esse nó bem, tentar deixar ele já na diagonal. Porque eu quero que a trama comece a abaular aqui. Ela vai criar um efeito curvo aqui nessa parte. Por isso que a gente mudou a forma de produção dessa sequência de nós aqui. Ainda vai me restar aqui um elo, aqui na lateral, que eu vou precisar dele também no futuro para fazer as amarrações, para unir essas partes com as laterais da bolsa. Mas você vai tentar ajustar o máximo possível. Separa as 2 pontas das extremidades e vou continuar. Eu uso sempre 2 pontas do último nó que eu fiz, desse nó que eu fiz aqui no caso, com as próximas 2 pontas que estiverem disponíveis, que vão vir de um nó lá de cima da fileira superior. Vou completar, vou tecer 10 nós, os 10 primeiros, e depois eu vejo se vai ser preciso fazer mais algum. Bom, então eu criei aqui os 10 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou repetir esses mesmos 10 nós aqui desse outro lado e criar a segunda fileira com 10 nós, assim como eu fiz ali do outro lado. Completei a sequência, a segunda sequência dos 2 lados. Em cada lado eu fiz 10 nós. E agora eu vou começar a criar essa trama aqui do centro, para depois eu ver como eu vou fazer o acabamento do restante das pontas aqui. Se eu faço mais um nó em cada fileira, ou se eu faço um nó quadrado normal. Para começar, nós vamos criar nós intercalados aqui no centro, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 nós, que eu fiz por último aqui da sequência de nós intercalados aqui no centro. E entre esses nós eu vou criar 3. Então, em cada 2 nós eu vou criar um novo nó aqui intercalado aqui embaixo. Então, eu vou criar 3 nós quadrados aqui no centro. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. Nesse caso, vão ser 3 nós dessa cor mais clara. Dessa cor central aqui. 1,
Feito esses 3 nós centrais aqui, vai me restar 2 pontas desse nó aqui de cima, da fileira superior, onde faz a junção das cores. Então, eu tenho 2 pontas aqui desse lado e 2 pontas aqui do outro lado no outro nó. E aí, eu vou ter 2 pontas que vêm aqui desse nó, da primeira fileira do nó na diagonal, tá? Da sequência de nós na diagonal. Então, tem 2 pontas dessa primeira fileira aqui. E eu vou pegar essas 2 pontas que me restaram aqui, com essas 2 pontas desse nó aqui de cima, e vou criar um nó quadrado normal aqui embaixo, tá? Então, com essas 4 pontas, eu vou criar um nó. Ele vai se encaixar aqui nesse espaço entre as 2 sequências de nós na diagonal. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Então, eu tenho aqui as 2 pontas que vêm de cima desse nó aqui que faz a junção das cores, e tem as outras 2 pontas que vêm desse nó, do último nó da primeira sequência do nó na diagonal. Eu vou criar aqui também um nó quadrado. E ele vai encaixar aqui entre as 2 sequências das fileiras de nós na diagonal. Então, eu fiz um nó de cada lado e completei aqui essa parte. Agora, antes de seguir para fazer mais uma fileira de nós na diagonal, eu vou fazer já aqui no centro os nós que eu preciso fazer. Então, eu vou criar 2 nós intercalados aqui no meio, nessa cor mais clara, e vou criar mais um nó desses que fazem a junção das cores. Então, eu pego 2 pontas do escuro, desse último nó que eu fiz aqui agora, com as 2 pontas do fio aqui mais claro, desse próximo nó intercalado, e vou criar aqui o nó. Lembrando que aqui eu tenho que fazer ele ao contrário, para ele ficar com o mesmo acabamento da cor da laçada. Então, eu faço o nó exatamente igual a esses aqui de cima. Feito esse nó aqui, agora eu vou criar 2 nós intercalados aqui no centro, com essa segunda cor. E vou criar aqui também, desse outro lado, o nó que faz a junção das cores, esse nó aqui de cima. Usando as 2 pontas que me restou aqui, dessa sequência da cor mais clara, e as 2 pontas aqui desse último nó que eu fiz aqui em cima. Completando essa sequência aqui central, eu fiz 1, 2, 3, 4 nós aqui no centro. Eu agora vou criar a terceira fileira de nós, desses nós aqui na diagonal, aqui embaixo, tá? Depois de completar aqui o centro. Então, eu já vou criar aqui a terceira fileira, faço desse lado, depois eu faço do outro lado. Vou tecer 10 nós, vou criar 10 nós desse lado e depois do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aí, com esses 10 nós confeccionados, na hora de completar aqui o centro, eu vejo se eu faço mais um ou não, desses nós na diagonal. Então, eu vou criar aqui os primeiros 10, seguindo a mesma ideia. Então, eu começo aqui pela extremidade, eu vou começar do lado direito agora, vou criar o primeiro nó com as 4 pontas, que estão mais na extremidade, deixando sempre esse menorzinho aqui no meio, sem ser usado. Ajusto bem, puxo esse nó aqui pra dentro, pra ele criar a volta. E vou completar a sequência, tá? Criando mais 9 nós.
Então, eu criei aqui 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, eu cheguei aqui no meio. Para completar essa sequência, eu preciso primeiro finalizar a parte de cima. Eu vou ter aqui duas pontas que saem desse nó, da segunda fileira, da fileira anterior a essa que eu estou fazendo, tá? Dos nós na diagonal. E tenho duas pontas que vêm lá daquele nó quadrado que eu fiz aqui em cima, na sequência dessa parte central. Eu aqui, ao invés de criar um nó quadrado, eu vou criar um nó na diagonal, porque ele vai encaixar melhor no espaço que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou criar mais um nó na diagonal nessa segunda fileira aqui. Então, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou criar mais um e vou completar os 11 aqui dessa segunda fileira, tá? Aqui foi a primeira, aqui é a segunda e eu tô fazendo a terceira. Então, para completar aqui, eu vou fazer mais um nó na diagonal. Então, eu pego as duas pontas desse nó aqui com as duas desse nó quadrado aqui de cima e vou criar o nó na diagonal. Então, eu vou encaixar esse nó aqui nesse espaço que eu ainda tenho aqui em cima. Então, eu fiz mais um nó aqui na segunda fileira e completei 11. E agora, eu posso completar o 10º daqui de baixo da terceira. Então, eu pego duas pontas desse último nó que eu fiz aqui e as duas próximas desse nó que eu fiz aqui por último agora. E vou criar mais um. Então, a terceira fileira nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós, tá? E a segunda ficou com 11, assim como a primeira. Eu vou repetir isso aqui do outro lado para eu não esquecer. Eu vou criar logo aqui já esse nó aqui de cima, na segunda fileira, para completar os 11. Então, eu pego as duas pontas que vêm desse nó aqui, quadrado, com as duas desse nó que tá na diagonal. Faço mais um nó na diagonal aqui. Completo o número 11 da segunda fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora eu vou tecer os 10 aqui de baixo para criar a terceira. Para fazer a terceira fileira desses nós na diagonal. Então, eu crio os 10 nós aqui. Criei a terceira fileira aqui dos dois lados. Cada uma tem 10 nós na diagonal. E agora, antes de partir para o restante, antes de completar, eu vou voltar aqui para o centro para completar essa sequência. Então, eu vou criar primeiro aqui os 3 nós intercalados a esses 4 que eu tenho aqui, que foram os últimos que eu fiz. Então, entre esses dois eu faço um, entre esses outros dois centrais eu faço mais um, e aqui entre esses dois últimos mais um. Então, eu vou criar 3 nós aqui, todos nesse tom mais claro. Novamente, como eu fiz aqui nessa sequência aqui, eu criei os 3 nós intercalados aqui no meio, eu vou criar um nó quadrado de cada lado. Então, eu tenho aqui, eu separo os fios que eu usei na terceira fileira, deixo eles aqui de canto, porque eu não vou precisar, e eu vou ter 2 fios que vêm desse nó aqui de cima, e os outros 2 que vêm aqui desse nó da segunda fileira. Aí, eu crio um nó quadrado aqui, normal, com 2 pontas de cada nó. E agora eu repito do outro lado a mesma coisa aqui. Criei aqui os 2 nós que encaixam aqui nesses espaços. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui anteriormente. Eu vou criar a sequência de 4 nós aqui intercalados aqui no centro.
Esses dois das extremidades que unem as cores, e esses dois aqui da cor diferente aqui no centro. Então, eu vou criar esses 4 nós aqui embaixo agora. Feito isso, feito esses 4 nós aqui do centro, eu vou novamente repetir o que eu fiz aqui em cima. Eu vou criar mais um nó aqui nessa sequência, então eu tenho aqui 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou criar o 11 com as pontas que eu tenho aqui agora. Eu tiro essas pontas que eu usei aqui no centro, e aí vão me restar 2 pontas desse nó quadrado que eu fiz aqui em cima, e eu vou pegar as 2 pontas desse último nó que eu fiz aqui na diagonal, pra tecer um último nó aqui na diagonal para completar os 11 dessa terceira fileira. Então, eu faço desse lado, depois eu faço do outro lado a mesma coisa. Agora, eu vou criar mais uma fileira dessa de nós na diagonal, uma de cada lado. Eu faço primeiro sequências de 10 nós aqui, ou 9, a quantidade que você conseguir fazer com a quantidade de fios que você tiver da sequência de nós na diagonal. Então, cria os nós, primeiro um lado, depois o outro. Depois, a gente completa aqui no centro. Aqui eu já sei que eu vou criar a sequência de nós, e aqui no centro eu vou criar esses 3 nós quadrados aqui dessa cor, e depois esses dois aqui, esses 2 nós que eu vou encaixar aqui nas extremidades. Comece sempre de fora para dentro. Faça a sequência de nós, esses nós aqui da diagonal, e depois complete aqui o centro, porque fica menos confuso. Eu vou criar sequências aqui de nós nas laterais e volto para mostrar como completar a parte central. Completei a 4ª fileira aqui dos 2 lados, eu fiz 10 nós de cada lado, e agora eu vou completar aqui o centro. Então, para ficar mais fácil, eu vou primeiro fazer os nós do meio dessa outra cor diferente. E à medida que a gente vai fechando, ela vai ficando um pouco mais justa. E é bom a gente puxar um pouquinho assim pra fora, para que essa trama aqui no meio não fique tão apertada. Eu vou criar aqui, então, 3 nós dessa cor aqui central. Fiz os 3 nós centrais e agora eu vou fazer o nó quadrado para completar esse espaço aqui. Eu tiro o fio que vem da sequência dos outros nós na diagonal e eu preciso ter 4 pontas aqui no meio. Então, eu tenho aqui as 2 pontas que vêm desse nó da sequência de cima e as 2 pontas desse nó aqui. E eu vou criar um novo nó quadrado aqui no centro. E preencher esse espaço que eu tenho aqui entre as sequências. Desta forma. Aqui do outro lado a mesma coisa.
Aqui embaixo agora eu vou criar mais 4 nós. Então, eu faço 2 intercalados a esses 3 aqui do meio e mais um de cada lado na união das cores. São esses nós aqui que misturam as duas cores. Então, eu vou fazer primeiro esse aqui do canto. Eu pego 2 pontas de uma cor, as 2 pontas da outra cor, do último nó que eu fiz aqui, e vou criar aqui o nó quadrado. Agora, eu vou criar esse central. E aqui o último da junção das cores. Pra finalizar aqui a sequência de 11 nós, que eu ainda preciso fazer aqui na de baixo, porque eu só tenho 10 nessa última fileira, eu vou criar mais um nó aqui pra completar. Então, eu pego as 2 pontas desse nó aqui de cima, com as 2 do último nó dessa sequência e crio o último nó aqui na diagonal. E aí, eu já tenho a trama finalizada desse lado e agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. E aqui é o resultado da nossa trama finalizada, essa primeira parte, tá? Eu tenho essa primeira etapa, que é feita com os nós intercalados, e depois tenho a segunda etapa aqui embaixo, que é feito com os nós na diagonal. Nessa primeira etapa, eu fiz 14 fileiras de nós, a contar aqui da extremidade. Essas 14 fileiras, elas medem aproximadamente 12 centímetros, tá? De um nó até o último nó aqui, com o meu material, para você poder comparar com o que você tá fazendo aí com a sua estrutura. Então, a sequência de nós quadrados intercalados, ela mede 12 centímetros e aqui tem 14 fileiras. E depois eu fiz mais 4 fileiras dos nós na diagonal, que ocuparam aproximadamente 5 centímetros da trama, tá? Então, eu tenho 4 fileiras dos nós na diagonal que ocupam aproximadamente 5 centímetros. E aí, o total da altura da trama ficou aproximadamente com 18 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Cada fileira de nós aqui, dos nós na diagonal, a primeira fileira ficou com 11 nós. A segunda fileira também ficou com 11 nós. A terceira fileira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11 nós. E a última fileira também com 11 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com essa mistura de trama, eu consegui criar esse efeito aqui arredondado nas laterais e essa trama um pouco mais diferente. Agora, eu preciso reproduzir todo esse processo para criar a segunda parte exatamente igual a essa, tá? Então, feita a primeira parte, a gente vai fazer uma segunda parte exatamente igual, tá? Com as mesmas medidas, a mesma quantidade de nós, tudo da mesma forma, que será a segunda parte da nossa bolsa. Então, nós temos aqui a frente e as costas, tá? Ela vai ser montada assim. E agora, a gente vai criar a trama da lateral, que vai fechar e unir essas duas partes e criar a parte lateral da bolsa. Bom, pra gente começar a criar a lateral, eu vou posicionar as duas partes, uma ao lado da outra, deixando esse espaço aqui, que é onde a gente vai criar a trama de nós quadrados, que vai formar a lateral. Eu vou criar uma trama aqui com a segunda cor, tá? Com a cor mais clara. Então, eu utilizei aqui a quantidade de 2 caixinhas para fazer esse tom mais escuro, que foram quase que exatos para eu poder cortar todas as medidas dos fios mais escuros. E vou utilizar mais uma caixinha para fazer esse detalhe aqui no centro e as laterais. Bom, agora para fazer a lateral, eu vou começar por esse lado, tanto faz, você pode começar por qualquer parte, tá?
Nós vamos fazer primeiro um lado e depois o outro. Para cada parte da lateral, eu vou utilizar 6 fios, porque eu vou criar uma lateral com 3 nós, mais ou menos nessa largura aqui. E aí, então, para criar 3 nós, eu preciso de 6 fios. São 6 fios de 2,50 m. E eu também vou utilizar aqui os fios dobrados, duplicados. Cada fio ele vai ser composto por 2 medidas, 2 fios de 2,40 m, tá? Então, nós vamos precisar de 6 fios desses duplicados. Então, você vai cortar 12 fios para cada parte, para cada lado. Então, eu vou começar aqui com o meu fio, eu vou dobrar ele ao meio. E eu vou posicionar, vou fazer a laçada aqui por cima dessas duas pontas do fio de base que saem daqui. Eu vou cruzar essas pontas. Então, eu faço assim, eu pego a da direita, jogo para a esquerda, da esquerda eu jogo para a direita. Cruzo as pontas assim. E por cima dessas 4 pontas aqui cruzadas, é que eu vou prender os meus fios da lateral, tá? Então, eu vou prender aqui o primeiro, de baixo para cima, seguindo a mesma estética, deixando a laçada por baixo. Pode deixar aqui aberto e a gente faz o ajuste no final. Então, eu fiz aqui a primeira laçada, vou jogar ela aqui pro lado só para prender. E eu vou posicionar os próximos 5 fios aqui da mesma forma, tá? Deixando a laçada para a parte de dentro, assim como eu fiz aqui nas partes principais. Posicionei as 6 laçadas aqui. E agora eu vou ajustar esses fios, tá? É só eu puxar. Puxo para um lado, puxo para o outro. Para que a trama fique bem ajustada aqui nesse espaço. Eu não quero que sobre fio. Então, a ideia é deixar bem ajustado aqui, para que não sobre nenhum fio aqui. Para que essa emenda aqui, ela fique bem certinha, bem justa, tá? A gente vai jogar esses fios para trás. Essas pontas para a parte do avesso, né? Para a parte de dentro da bolsa. Vamos deixar eles aqui, porque nós não vamos utilizá-los mais. E depois a gente faz os acabamentos dessas pontas. E agora eu vou começar a tecer a trama que vai dar origem à parte lateral da bolsa. As minhas laçadas, as minhas 6 laçadas, elas medem 7 centímetros, tá? Então, o meu espaçamento aqui ficou com 7 centímetros com esse fio. Pode ser que na hora que eu começar a tecer aqui os nós, ela feche um pouco mais. Eu vou primeiro fazer a primeira sequência de nós quadrados aqui. Toda a trama vai ser feita de nós quadrados, intercalados simples, assim como a gente usou aqui nessa primeira etapa, tá? A diferença é que a gente vai fazendo a trama e passando os fios das extremidades aqui, prendendo nessa lateral, à medida que a gente for criando a trama. Então, eu vou começar primeiro criando os 3 nós quadrados aqui, principais, iniciais. Então, eu pego aqui os 4 primeiros fios e vou criar aqui um nó quadrado. Vou pro próximo nó. Então, eu vou pegar aqui as próximas pontas. Vou criar o nó quadrado aqui no centro. E vou criar o terceiro nó aqui, com as outras pontas restantes.
Como eu imaginava, eu vou conseguir ajustar um pouco mais aqui. Então, eu vou apertar um pouco mais aqui essa trama, pra deixar ela mais juntinha. Vou apertar um pouco mais aqui na lateral, no fio de base, pra ajustar. E no final, ela vai ficar com 6,5 centímetros. Esse distanciamento aqui das laçadas, tá? Os nós ficaram com 6 centímetros. Bom, então agora eu vou criar uma sequência de nós intercalados aqui entre esses três. Eu fiz os 3 primeiros, eu vou criar um intercalado a cada 2. Bom, agora que eu já fiz aqui essa sequência de baixo, eu começo a repetir. A sequência será sempre 3 nós, depois 2 intercalados, depois mais 3, depois 2. E nessa parte aqui da lateral, onde a gente tem esses elos aqui, nas partes principais desse lado e do outro, quando for criar a fileira de 3 nós, eu preciso passar esses fios aqui pelos elos para eu prender essa trama na parte lateral. Então, eu vou pegar sempre os fios que saem aqui da laçada que fizeram nó, esse de cima, esse do meio não. O do meio fica aqui, ele vai ficar aqui por baixo sempre. A gente vai pegar esse fio aqui que sai da laçada do nó e vai passar aqui pelo elo entre essas sequências, entre esses nós aqui das laterais. Então, eu pego o fio, puxo ele de baixo pra cima, do avesso pro direito, desse jeito aqui. Eu passo a ponta aqui por dentro, que aí eu vou prender essa laçada aqui por dentro do elo e prendo ela a essa trama principal. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu pego o primeiro fio, puxo ele aqui pelo elo, o primeiro elo que eu tenho entre um nó e outro aqui da extremidade. E agora sim eu posso fazer a próxima fileira de 3 nós. Daí eu pego essa ponta que passa aqui pelo elo, a que sai aqui do meio lá do primeiro nó, e vou pegar as outras próximas 2 pontas do nó de baixo, que tá intercalado, e vou criar um nó aqui embaixo. Vou tentar ajustar o máximo possível para deixar essa trama bem fechadinha. Daí, agora eu faço aqui do outro lado a mesma coisa. Pego essa ponta que passou por aqui, a que vem do centro. E as outras 2 do outro nó aqui de baixo. E faço a laçada aqui, criando o nó aqui embaixo. E completo essa fileira criando o nó aqui central. Então, vão sobrar 4 fios, 2 de cada nó. E aí, eu faço o nó intercalado aqui no centro. E agora é só repetir, eu faço novamente aqui os 2 nós centrais, intercalados, que é essa sequência de 2 nós, depois eu volto a fazer o de 3, passando novamente. Assim que você termina a fileira, você já pode passar o fio, então você já pega aqui, no próximo elo que tiver, já puxa ele de baixo pra cima, já deixa ele passado aqui. Porque aí, quando você for criar a fileira de baixo, ele já tá pronto.
Então, agora aqui eu crio a sequência de 2 nós e depois volto a repetir de 3 com o fio preso aqui na lateral. Sempre prendendo o fio na trama principal pra gente ir fechando essa lateral aqui. E eu vou produzindo essa trama, repetindo essa sequência até chegar aqui embaixo, enquanto eu tiver elos aqui pra eu prender esse fio, tá? Até chegar aqui nas pontas no final da trama, quando termina esses elos aqui da lateral. Então, eu vou continuar fazendo isso, ela vai começar a fechar e eu vou começar a fazer a volta nessa parte aqui da lateral. Ela vai fazer a volta e quando chegar aqui embaixo nas pontas, a gente vai criar uma trama diferente. Então, eu concluí aqui a produção dos nós na parte lateral, fui criando a trama até chegar no último elo que eu tinha aqui dessa parte, antes de começar as pontas aqui do final da trama, tá? Da parte de baixo, na verdade. Então, eu prendi em todos os elos, eu passei os fios por todos os elos aqui de um lado e do outro. E aqui nessa parte, onde ele começa a fazer a curva, a gente percebe que aqui também ele já ficou curvado. Então, eu fui criando a trama, prendendo aqui na lateral, seguindo o formato da peça. E ela vai começar a fazer esse formato circular aqui na lateral. Agora, para concluir, na verdade, para continuar, eu preciso criar uma trama. Então, eu vou continuar criando a trama aqui da parte lateral, só que agora sem prender nas tramas principais, tá? O que eu vou fazer é criar uma trama e nessa trama aqui eu vou criar os elos igual eu tinha aqui nessas partes principais que eu fui prendendo aqui a lateral, pra depois eu fazer a amarração dessas pontas nessa parte lateral, tá? Então a gente vai criar agora. Então agora a gente vai criar o fundo, a parte que vai criar o fundo da peça, da bolsa, separado desses fios aqui, numa sequência, na sequência desse aqui. E depois a gente vai fazer a amarração dessas pontas das partes principais na parte do fundo, que é unificada aqui com a lateral, certo? Então, eu vou criar aqui, nessa parte central, eu vou continuar criando a trama, na mesma sequência que eu já estava fazendo, tá? Então, eu faço aqui agora os 2 nós centrais, e a partir do momento que eu começar a criar essa trama de 3 nós, ela vai começar a criar elos aqui na lateral, assim como faz aqui nessa parte, tá? Esses elos aqui. Então, eu vou criar aqui a trama, eu vou continuar criando a trama, eu vou fazer aqui os 2 nós intercalados aqui no meio. Eu finalizei com essa sequência de 3 nós, agora eu vou criar os 2 intercalados aqui no centro.
Criei aqui a sequência de 2 nós intercalados, agora eu vou criar a próxima sequência que será de 3 nós. Então, eu fiz aqui o nó central e agora eu vou fazer o nó aqui da extremidade e vou começar a criar os elos, tá? Então, eu pego o fio que tá preso aqui, no último elo que eu tenho aqui da parte principal, vou puxar ele pra baixo e vou continuar criando a trama, agora sem prender em nenhuma parte. E esse primeiro nó aqui, ele não conta como elo, tá? Porque ele tá preso aqui na trama principal. Então, a partir daqui, à medida que a gente for criando a trama, a gente começa a contar os elos. Então, eu fiz aqui mais 2 nós intercalados e agora eu vou começar a fazer a trama. Então, a partir de agora, eu já começo a criar os elos que eu vou precisar aqui nas laterais. Eu vou continuar produzindo a trama até eu ter um comprimento suficiente que cubra essa primeira metade do fundo da minha bolsa. Finalizei aqui a trama, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fileiras de nós, a partir aqui da última amarração, e criei 7 elos aqui nas laterais, tá? Então, essas 15 fileiras criam 7 elos, de um lado e do outro. Esses 7 elos vão ser suficientes para eu fazer a amarração de todos os nós que eu preciso amarrar aqui nessa parte, até a metade aqui, da minha parte de baixo do fundo da bolsa. Eu vou utilizar, para cada elo, eu vou amarrar as pontas de 2 nós aqui das laterais, dessa parte onde os nós estão nesse formato diagonal. E depois, no último elo, eu vou amarrar as pontas do nó quadrado inteiro que tem aqui embaixo. Então, em cada elo vai ser possível amarrar 2 nós. Eu acredito que se você estiver seguindo a mesma dimensão de nó e estiver criando aí no seu projeto uma trama com dimensões parecidas, o efeito no seu caso será o mesmo. Se no seu caso você estiver utilizando um fio que é mais fino e depois que você tecer essa quantidade de fileiras aqui, essas 15 fileiras e criar esses elos, você perceber que ela não é suficiente para cobrir, que ela não ficou com um comprimento suficiente que vá
encaixar aqui na lateral, faça mais fileiras de nós, tá? Crie mais elos para que você consiga fazer a amarração de todas as pontas. No meu caso aqui, eu vou amarrar 2 nós em cada elo. Se no seu caso o nó for muito menor, talvez você precise fazer um elo para cada nó, tá? Aqui no meu caso, então, eu criei 15 fileiras, criei 7 elos e já vai ser o suficiente para eu fazer a primeira amarração aqui desse lado. Para facilitar, eu já vou fazer a amarração dessa parte aqui, para eu depois fazer o outro lado e fechar a circunferência. Eu já vou amarrar todas essas pontas desses nós aqui que estão na diagonal, tá? E depois eu finalizo o meio, para finalizar a abertura também e a emenda aqui do fundo, porque a gente vai fazer a outra metade do outro lado e depois a gente tem que fazer a emenda aqui. Então eu vou virar a peça do avesso. Esse aqui é o direito que vai ficar para fora, que a gente vai ver quando a peça estiver pronta. Então eu vou virar para fazer as amarrações, tá? As amarrações são feitas pelo avesso da peça. Eu vou criar aqui as amarrações de um lado para te explicar e depois do outro lado é só repetir. Para fazer a amarração, eu vou utilizar uma ponta de cada nó para passar aqui pela trama pra gente prender para depois amarrar. Então, eu vou amarrar 2 nós em cada elo. Então, eu tenho aqui os 2 nós que eu vou fazer a amarração. Aqui tem um nó e aqui tem o outro nó. E aqui, cada nó tem 2 pontas. Essas 2 pontas são desse nó e essas 2 pontas aqui são desse segundo nó. Eu vou pegar essas 2 pontas aqui mais centrais, entre um nó e outro, e vou passar essas 2 pontas centrais pelo elo aqui. Então, essas que estão nas extremidades dos 2 nós, eu vou jogar aqui pra cima só pra não confundir. Então, eu pego essas 2 pontas aqui centrais e passo aqui pelo elo. Eu vou passar de fora pra dentro, tá? Lembrando que a parte de fora da bolsa é a que tá aqui por dentro agora. A gente tá com o avesso pra cima. Então, eu pego os fios, passo de baixo pra cima, puxando aqui pro avesso. Passo por dentro do elo, o primeiro elo disponível aqui da sequência da lateral. Ajusto e faço a amarração. Então, eu vou separar agora os fios. E aí, o fio que é do primeiro nó, eu vou amarrar com o fio que ficou aqui por cima. Que é esse fio aqui. E eu vou fazer um nó simples duplo, tá? Então, eu fiz a primeira laçada, amarração, e agora eu volto fazendo a amarração ao contrário. Então, se eu lacei com o fio da esquerda por cima, agora eu vou pôr ele por baixo e vou puxar pra fazer o nó ao contrário, porque dessa forma ele vai ficar mais firme. Ele fica bem firme e a chance dele desfazer é menor, tá? Então, eu amarrei, fiz o primeiro nó, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro fio. Então, eu tenho um fio que passa aqui no elo e o outro do segundo nó que eu deixei aqui. Vou novamente fazer o nó duplo. Então, eu faço a primeira amarração, pego o fio da esquerda, passo por cima do da direita, passo por dentro e puxo. Aí, agora, pra fazer o segundo nó, eu faço ao contrário. O fio que tá aqui na esquerda, eu vou passar ele por cima do da direita, jogo por dentro e puxo. Então, essas 2 pontas estão amarradas, eu vou jogá-las pra cima e vou pros próximos. Então, eu vou pegar os próximos 2 nós, as pontas dos próximos 2 nós. Então, eu tenho aqui as 4 pontas. Vou novamente pegar as 2 que estão centrais, uma de cada nó, aqui. Vou passar pelo elo, o segundo elo. Agora, eu vou pegar vou aqui no segundo elo disponível, que tá na sequência do que eu amarrei. Pego aqui, passo a agulha e puxo os fios de baixo pra cima. E aí, eu vou ajustando a trama junto com a trama aqui da parte principal. Separo as pontas e aí eu pego cada uma que é referente à outra, que ficou solta aqui em cima, referente ao mesmo nó, e faço a amarração. O nó duplo. Jogo pra lá e vou repetindo isso até amarrar todas as pontas, tá? E aí você vai ajustando, porque você vai fazer uma amarração. Vai ficar bem justinho, porque a gente tá colocando 2 nós em cada laçada, tá? Então, eu tenho aqui os 2 próximos nós. Pego as 2 pontas do meio, mais centrais, e passo no próximo elo aqui.
próximos 2 nós, os próximos 2 fios aqui do centro, próximo elo. Os próximos 2 nós aqui de baixo. E aí, eu cheguei aqui no último nó, tá? Então, eu amarrei os 10 primeiros. E agora, como eu tenho 11 nós aqui nessa parte, eu cheguei em um nó quadrado aqui no final, tá? Como eu tenho 11 nós aqui nessa parte, o último nó, como ele não tem sequência, essa é a última fileira, ele vai ter 4 pontas, tá? Então, esse nó vai ser como se fosse um nó quadrado mesmo inteiro. Eu vou pegar as 2 pontas centrais dele, vou passar pelo elo aqui. E vou fazer a amarração das pontas como se fossem 2 nós, tá? Mas aqui nesse elo vai um nó só, o último nó da sequência diagonal. E aí, eu vou amarrar as 4 pontas como eu fiz com os outros. E agora, o último elo que eu tenho aqui ainda, que me resta nessa trama da lateral, eu vou amarrar o nó quadrado, que é esse nó aqui do encontro das 2 cores, tá? Antes de chegar no último aqui central. Então, eu tenho aqui esse nó quadrado, que é da emenda aqui das 2 cores, e depois vai ficar faltando esse nó aqui, que aqui é o centro da trama, do fundo, tá? Então, esse último nó que a gente não vai amarrar nessa trama. Primeiro a gente vai fazer o outro lado, depois na hora que finalizar aqui a emenda do meio aqui, das 2 partes das laterais, a gente faz a amarração desses 2 nós aqui centrais, tá? Que estão aqui no meio da trama que é de cor diferente. Então, esse último nó aqui da sequência, que é um nó quadrado, eu vou pegar as 2 pontas do meio dele e vou passar por dentro do último elo que eu tenho aqui na minha trama da lateral. Pra fazer a amarração do mesmo jeito, tá? Então, eu pego aqui as 2 pontas, passei aqui por dentro do elo. Agora, eu faço a amarração com as outras 2 que ficaram soltas aqui em cima. E aí, eu tenho todas essas pontas aqui já amarradas. Pra finalizar e fazer um acabamento ainda mais bonito pela parte interna, eu vou criar uma sequência de festonês aqui nessas pontas que já foram amarradas, tá? Então, uma para um lado e outra para o outro. Tá vendo que automaticamente eles já abrem? Uma ponta ela fica aqui para cima e a outra pro outro lado para baixo, tá? Então, as que desceram, as que estão para esse lado, eu vou criar uma sequência de festonê aqui, e as que estão para cima eu vou criar uma outra sequência pro outro lado. Que aí depois a gente corta esses fios e não vai ficar nenhuma ponta de acabamento, tá? O ideal seria utilizar esse aqui, eu não sei se ele chega. Como ele tem um comprimento que chega aqui até o último fio que eu preciso para fazer o festonê da última amarração, eu vou usar esse aqui mesmo, de base, tá? Não precisa sobrar fio, eu vou desfazer o nó. Então, eu desfiz aqui o nozinho da ponta dele, eu vou usar ele como base. Então, eu vou pegar todas as pontas que eu tenho aqui desse lado, das amarrações, e vou fazer um festonê basicão. Então, eu fiz aqui a primeira laçada com a primeira ponta. E vou pegando as outras pontas e fazendo a mesma coisa. Então, aqui é o último. As minhas amarrações acabam aqui nesse fio de cor mais clara.
fiz aqui o festonê em todas as pontas. E agora eu vou só cortar aqui bem rente mesmo a amarração. Como eu disse, esse fio ele segura bem as amarrações, ele não escorrega. Se você estiver utilizando um fio sintético, você pode dar com a chama, dar uma queimadinha aqui e derreter essas pontas. Mas não, acho que não vai ter necessidade. Pronto. Eu fiz desse lado e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu viro aqui. Agora eu vou fazer desse outro lado aqui com as pontas também, pra criar esse efeito. Então, a ponta que eu tenho aqui, eu vou pro mesmo sentido, tá? Pro meio. Ela tem comprimento suficiente que vai dar pra fazer toda a amarração de todos os nós. Então, eu vou começar aqui a amarrar. Essas pontinhas que a gente usou de base, eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu posso utilizá-las para fazer o acabamento das outras pontas da emenda aqui no meio ainda. Vou cortar só aqui, as que eu acabei de fazer os festonês. E aí o acabamento pelo avesso vai ficar assim, e no direito ela vai ficar assim. Agora, com esse lado já fechado, eu vou fechar esse outro lado aqui, essa outra metade, tá? Do mesmo jeito, volto, virar pelo avesso, faço tudo outra vez. Depois que eu tiver com essa parte finalizada, eu vou criar a segunda parte dessa lateral aqui desse lado, com as mesmas medidas, a mesma quantidade de fio, repetindo o mesmo processo. Faço o fechamento aqui embaixo e, por último, a gente vai fazer a finalização aqui do centro. Iniciei aqui a outra lateral, então eu tô seguindo a mesma ideia daqui dessa primeira parte, tá? Eu coloquei os 6 fios presos sobre esses fios de base que saem daqui, cruzados, tá? Fiz o ajuste, coloquei na mesma medida desse lado, então estão os dois lados com a mesma medida. E agora eu vou criar a trama, assim como eu fiz aqui desse lado. Já criei aqui a segunda parte da lateral, então eu fiz aqui. E já fiz também a trama aqui de baixo, das 15 fileiras que criam 7 elos aqui. Agora eu vou fazer a amarração aqui do fundo. Vou virar a peça do avesso e vou finalizar a amarração aqui dos dois lados, desse lado e do outro. Já vou cortar os fios, fazer todos os acabamentos como eu fiz aqui, pra depois a gente finalizar aqui só o centro. Finalizei os acabamentos aqui de um lado e do outro e agora a gente vai finalizar aqui o centro. Antes de criar a trama que vai fechar e vai unir essas duas partes, eu vou criar mais uma sequência de nós aqui no meio. Então, de cada lado, a trama tá terminando, ela tá finalizada com a sequência de 3 nós. Então, eu tenho 3 nós aqui, 1, 2, 3. Eu vou criar mais 2 nós intercalados aqui no centro. Então, entre esses 2 nós, eu vou criar um novo nó e entre esses 2 mais um. E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Nessa outra parte aqui, vou criar mais 2 nós aqui também. Então, eu fiz os 2 nós aqui desse lado e agora eu vou fazer do outro lado. Então, pronto, criei os 2 nós aqui desse lado e os outros 2 aqui do outro lado. E completei a trama. Agora, eu vou fechar esse centro aqui pra finalizar a sequência. E eu vou utilizar aqui primeiro só as pontas que eu utilizei pra tecer essas sequências da lateral aqui do fundo, tá? As pontas dos nós que são aqui dessas partes aqui principais, a gente não vai utilizar. A gente deixa elas aqui de lado, pega só as pontas. Eu preciso só das pontas que vem dessas tramas aqui
da lateral e do fundo, tá? Bom, então pra começar eu vou pegar as duas pontas aqui desse primeiro nó aqui de cima, lá da sequência de 3 nós, tá? Desse nó aqui mais da parte superior. Então, eu pego essas duas pontas e do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu pego as duas pontas do nó que tiver mais na extremidade. Então, essas duas pontas aqui desse nó. E usando essas duas pontas de cada lado, nós vamos escolher uma para ser a base. A gente vai pegar as pontas que são mais extremidade aqui do nó, essa daqui e essa aqui de cima. A gente vai usar elas como base e vamos, por cima delas, tecer um nó quadrado, utilizando essas outras duas pontas para fazer a trama. Então, eu vou fazer a amarração aqui. Com essa amarração aqui, eu vou criar os dois elos que me faltam para eu amarrar os fios que ainda ficaram aqui na parte principal, tá? Fiz aqui a primeira laçada, vou fazer a segunda para completar o nó quadrado. E esse nó vai ficar assim. Ele cria aqui o elo que eu preciso, então eu vou criar um elo aqui desse lado e um elo desse lado, que depois eu vou amarrar esses nós que sobraram aqui, essas pontas. E essa ponta que eu usei aqui, que sobrou pra tecer o nó, eu vou jogar ela pra trás e depois eu vou cortar. E agora eu vou pegar as próximas duas pontas, uma de cada lado, então do próximo nó aqui, desse nó aqui de baixo. Então, eu pego a primeira ponta, pego a ponta do outro lado do mesmo nó, na mesma altura desse nó aqui, e vou tecer um nó quadrado aqui. Seguindo esse fio de base aqui que vem aqui de cima, tá? Então, eu fiz aqui o nó ainda por cima dos mesmos fios que eu usei pra fazer esse primeiro nó aqui. Agora, eu vou pegar o próximo fio que tiver na sequência, um de cada lado, do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui as duas pontas que saem de dentro do nó, aqui agora. Eu vou escolher uma delas, vou deixar a outra de lado. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Então, eu tenho aqui as duas pontas que saem de dentro desse nó. Eu vou escolher uma e vou deixar a outra aqui de lado. E vou tecer também um nó quadrado aqui por cima dessas pontas que eu tô utilizando como base, tá? Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 nós quadrados, tá? Nessa primeira parte. Agora, o que eu vou fazer é virar a peça. E vou repetir isso aqui do outro lado, só que agora da extremidade aqui de cima da parte principal pro meio. Então, eu deixo essas pontinhas pra cá, vou jogar pra cá pra eu não me confundir, incluindo os fios que eu usei de base aqui dessa primeira sequência. Eu jogo tudo pra trás e agora eu vou começar com novos fios aqui do outro lado. Do mesmo jeito, eu pego os dois primeiros fios que eu tenho aqui na sequência, lá de cima do primeiro nó, aqui dessa parte. Então, tem dois aqui desse lado, pego os outros dois aqui desse outro lado. Então, eu peguei aqui as duas pontas desse nó aqui de cima. Vou usar as duas mais da extremidade para fazer a base, para eu tecer os nós e vou começar a tecer a sequência. E vou fazer também 3 nós aqui nessa sequência, do mesmo jeito. Então, uso essas aqui como base e pego as outras para começar a tecer a trama. Eu agora vou fazer o nó ao contrário, para depois eles ficarem todos com as laçadas pro mesmo lado, tá? Mas isso aqui é só um detalhe de acabamento. Vou fazer aqui o nó com a laçada pro lado oposto, que no final elas vão ficar todas pro mesmo lado. Pronto, teci aqui o primeiro nó. Vou ajustar aqui essas pontas centrais. E aqui também eu consegui criar os dois elos aqui em cima, onde eu vou fazer a amarração dessas pontas aqui. Os fios que eu usei pra tecer esse nó, eu vou separar, vou jogar pra cá. Continuo com os fios aqui do centro como base. Pego as próximas pontas disponíveis aqui do próximo nó.
e teço o próximo nó dessa sequência aqui de 3 nós que eu vou fazer aqui no centro. Jogo essas pontinhas pra cima e agora eu chego aqui no centro do nó, daquele outro nó. Eu vou ter aqui as duas pontas que saem do centro desse próximo nó, que eu vou escolher qual delas eu vou utilizar e a outra eu deixo de lado. Então, eu pego aqui uma, aqui do outro lado eu vou pegar essa aqui que tá maior, que vai ser mais fácil pra eu tecer. E vou fazer aqui o terceiro nó dessa sequência. Agora, pra finalizar, a gente ainda tem duas pontas de cada lado aqui, ó. Que sobraram uma de um nó e outra do outro. Uma ponta que sai desse nó e a outra ponta que sai desse outro nó aqui. Então, eu vou ter essas duas pontas que eu ainda não usei pra tecer, fora essa que eu pulei aqui, tá? A do meio, as que eu pulei de um lado e do outro, nessa sequência, quando eu fui fazer esse último nó, elas continuam separadas, tá? A gente não vai usá-las pra nada. Eu tenho agora uma ponta que sai de cada extremidade do nó aqui, desses dois nós centrais, de um lado e do outro também. Com uma delas, a gente vai criar o último nó, que vai fechar aqui o centro. E pra fazer isso, eu vou criar esse último nó por cima dessas pontas de base aqui que eu usei pra fazer essa trama e essa trama aqui desse lado. Eu vou sobrepor essas pontas, vou jogar a daqui de baixo pra lá e a de cima pra cá. Eu vou virar a bolsa porque eu tenho mais facilidade pra fazer o nó do outro jeito. Então, eu vou fazer invertido, que pra mim vai ficar mais fácil, com a laçada pra esse lado. Então, eu vou pegar o fio daqui, que vem daqui de cima, vou jogar pra baixo e o de baixo eu vou jogar pra cima. Eu vou sobrepor essas pontas e vou criar o nó por cima das 4 pontas, as duas que vêm daqui e as duas que vêm daqui de baixo, por dentro desse elo aqui, ó. Pra que na hora que eu crio o nó, fiquem as 4 pontas aqui por dentro e depois eu vou ajustar. E ela vai prender todas as pontas juntas. E aí, a gente finaliza fechando essa sequência. Então, eu vou escolher um dos fios. O que eu vou fazer aqui é pegar... Eu tenho duas pontas, uma de cada nó, né? Tem um nó aqui em cima e um embaixo. Desse lado, eu vou pegar o fio que tá embaixo, do nó de baixo. E do outro lado, eu vou pegar o do nó de cima. Como se eu estivesse cruzando assim, tá? Esse aqui, desse nó de cima, eu não vou usar. Eu vou usar esse aqui do de baixo. E aqui desse outro lado, eu vou usar o do nó de cima. Vou deixar esse aqui, que é do nó de baixo, aqui. E vou pegar esse do nó de cima pra fazer a amarração. Então, eu vou criar aqui o nó quadrado por cima de todos esses fios. Com bastante cuidado e atenção pra não confundir as pontas, porque a gente tá trabalhando com muitos fios aqui no meio. E aí, você vai tentar ajustar sem que esses fios aqui se soltem. Fazer a segunda laçada. É um pouco difícil, porque os fios estão um pouco curtos e fica muito justo também. Mas com um pouquinho de paciência e atenção a gente consegue. Um pouquinho de jeito, com calma. Esse aqui são os fios que estão passando aqui no meio. Agora eu vou tentar ajustar, eu vou puxar. São aquelas pontas que ficaram por dentro do nó. E agora eu puxo elas. Faço o ajuste do nó. E ajusto aqui o centro, tá? Porque aí eu vou fechar, vou finalizar o processo de montagem aqui. Então, eu criei no total, nessa parte aqui, central, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. Agora, aqueles fios que eu não utilizei na confecção dessa trama aqui de nós quadrados, eu tenho que encontrar eles aqui pra fazer a amarração. Então, eu encontrei uma ponta aqui desse lado,
Vão ser 3 de cada lado, tá? Aqui tem o outro. São esses fios aqui. Eu vou aproveitar e vou pegar as pontas que estão passando aqui por dentro do nó, vou jogar elas pra lá. E vou fazer a amarração desses fios que eu pulei aqui, prendendo essas pontas por dentro do nó, tá? Então, eu dou só uma laçada. E aí, as pontas ficam aqui por dentro. Depois, aqui eu já posso até cortar, se for o caso. Vou fazer a mesma coisa dos outros lados. Aquele fio que eu pulei aqui também, eu vou amarrar nesse último nó, aqui no centro. E vou pegar o outro, aqui do outro lado. Fazer a mesma coisa, com as pontas que saem aqui de dentro do nó, vou passar elas aqui por cima. E vou pegar a ponta que ficou pra trás aqui, pra poder fazer a amarração. Essa aqui. Aqui desse lado é este, desse lado. Aqui você tem a opção de fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui com as laçadas, só que tem muitas pontas, então eu só vou cortar mesmo elas aqui, próximo dos nós. Como esse fio, ele sustenta bem as amarrações, eu só vou cortar ele. Cuidado pra não cortar nenhuma ponta que ainda não foi usada aqui na trama. Essas pontas não podem ser aparadas ainda. E aí, ficou assim o acabamento. Você pode aplicar um pouquinho de cola aqui, se quiser, tá? Nesse caso aqui, eu acho que é a cola de tecido ou de silicone que vai funcionar. E do lado direito ficou assim, uma sequência de nós quadrados ali no centro. Agora eu vou finalizar o acabamento. Então, eu criei aqui os 2 elos que eu preciso pra amarrar esses 2 últimos nós. Eu vou pegar, eu tenho aqui um nó, que vem aqui da trama. Eu pego os 2 fios centrais desse nó, passo lá por dentro do elo, de fora, de baixo pra cima, né, de fora pra dentro. Do direito pro avesso, que é o que tá aqui pra fora, que é o avesso. Depois de passar as 2 pontas, eu faço a amarração. Da mesma forma que eu fiz o acabamento aqui dos outros lados. Então, eu tenho aqui as outras 2 pontas desse nó. E agora eu amarro essa ponta com esse e essa com esse. Do mesmo jeito. E faço isso com todas as pontas dos outros nós que ainda restam aqui. Então, eu amarrei aqui dos 2 lados. Esse lado aqui eu já finalizei também. E agora, pra finalizar, eu vou pegar as pontas que sobraram aqui dessas últimas amarrações que eu fiz e vou continuar criando aqui a sequência de festonês pra fazer o acabamento das pontas, tá? Dessa forma, pra ficar tudo uniforme. Eu tenho 4 pontas aqui desse lado, eu vou pegar 2 de um lado, tanto faz desse ou do outro, não importa. Então, eu vou fazer aqui 2 festonês, com uma com cada ponta, um com cada ponta. Fiz esses 2, agora eu vou do outro lado, pego a outra ponta que vem aqui do outro lado, faço mais um festonê. E aí, antes de fazer aqui o último, eu vou cruzar essas pontas e vou fazer esse último festonê por cima das 2 pontas cruzadas pra gente fechar aqui também essa parte, tá? Igual a gente fez lá no fundo. Vou fazer esse último festonê assim, com as pontas cruzadas, pra elas ficarem ajustadas. E uma por dentro, e por dentro da trama, pra fazer o acabamento delas por dentro da trama. Fiz o nó, agora é só eu ajustar aqui as pontas. E aí elas ficam assim, bem ajustadinhas, passando aqui por dentro, sai uma pra cada lado. Vou puxar aqui, que ficou o fio embolado, pronto.
Agora é só cortar tudo. E o acabamento já tá finalizado de todas as pontas. Um corte bem mais rente possível aqui da trama. Depois eu jogo esses nozinhos aqui pra baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado e vou finalizar a outra parte aqui de baixo. E o acabamento fica assim, com essa sequência de festonês. Eu já fiz aqui dos dois lados. Finalizei as duas partes. E agora, pra gente encerrar, eu vou virar, antes de virar a peça pro direito, eu tenho que finalizar essas pontinhas aqui de cima dos fios de base, que a gente usou pra fazer aqui as laçadas. Então, o que eu vou fazer é, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, ou a de crochê mesmo, eu prefiro a de tapeçaria que eu acho mais fácil. Aqui a gente tem duas opções, ou passar o fio aqui por dentro dos nós da trama, que vai ser mais fácil. E aí você, como esse fio é desse tom, a gente passa por dentro do mesmo tom, da mesma cor, que vai ser, que ele vai camuflar melhor. Ou então aqui por dentro das laçadas, se você conseguir seu fio, se as suas laçadas não estiverem muito apertadas, aqui das laçadas iniciais, quando a gente prendeu os fios aqui nesse fio de base, tá? Eu vou tentar passar por dentro das laçadas de novo, jogando pro outro lado, pra ele ficar preso aqui. E aí, eu vou passando aqui por dentro da laçada inicial. Precisa ter um pouquinho de paciência e de jeito, com calma. A gente vai passando pelo avesso, tá? Aí você tem que ajeitar as laçadas novamente, porque a gente mexeu aqui na sequência. Vai ajustando. Vai puxando essa aqui também pra poder ajustar. Antes de cortar, passa o outro lado, faz todos os ajustes, vê se tá tudo do mesmo tamanho, se tá tudo certinho. Faz o outro lado também, passa esses fios, vê se vai ficar tudo do mesmo tamanho, na mesma proporção. Porque quando a gente faz esse tipo de acabamento, a gente acaba mexendo aqui, mudando um pouco a trama. E aí, depois que tiver tudo certo, é só aparar aqui as sobras. Eu vou passar as outras pontas, vou passar do outro lado. Passei aqui de um lado, já fiz os ajustes do outro também. Já medi aqui pra ver se tá tudo do mesmo tamanho, principalmente essas duas partes que foi onde eu mexi. Agora eu vou só cortar aqui a sobra. E pronto. Aqui tá finalizado. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado e depois é só virar a bolsa pro direito novamente com muito cuidado. Então, esse é o resultado dos acabamentos. Eu passei aqui os fios, finalizei aqui o fundo e agora eu vou virar a peça pro direito novamente. E já tá finalizada. Agora é só colocar ela na posição final. Com cuidado. Agora é só modelar os nós e encaixar tudo no devido lugar.
Esse é o resultado final da peça. Ela ficou com os acabamentos da parte externa dessa forma e aqui na parte interna dessa forma. O resultado final de proporção de tamanho é 31,5 centímetros de largura. Ela ficou aqui pela lateral da alça com 18 centímetros aproximadamente de altura e a parte lateral com 6 centímetros de abertura. Então esse é o resultado final do projeto, eu espero que você tenha gostado. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário sobre o que você achou e também de se inscrever aqui no canal. Me acompanha também pelas minhas redes sociais para você não perder nada dos bastidores. Obrigada e até o próximo vídeo.